Oi, gente! Boas-vindas a mais um episódio De Startup para Startup. E nada melhor do que falar de negócio com quem entende de negócios. E hoje eu tô aqui com 2 estrelas, e não é falando por nada, mas é porque elas realmente estiveram no ranking do Upstart desse ano. E assim, como já é tradição aqui no pátio, meninas, por favor, se apresentem pra galera. Bem, eu me chamo Karen Reis, sou sócia fundadora da Maison Charlot, uma empresa de mesa aposta que tem conquistado corações e mesas ao redor do mundo. Eu sou a Charlene e eu sou sócia fundadora da Calmingo, que é uma startup de turismo pet friendly. Gente, tá vendo? Só gente maravilhosa nesse podcast, não tem como errar. E assim, as duas são realmente maravilhosas, os negócios delas são realmente maravilhosos. Mas eu acho que é importante a gente começar esse podcast justamente perguntando como é que é a evolução, qual foi a evolução da visão da startup de vocês? Como é que saiu da ideação e partiu para ação? Como é que foi esse processo? Olha, no caso da Charlot, ela foi muito bem pensada. Ela aconteceu muito por conta da minha maternidade tardia e eu não consegui me recolocar no meu trabalho, né? Claurinha nasceu prematura extrema e eu tive que me reinventar. Mas foram 2 anos sabáticos mesmo, pensando, idealizando. Mas uma coisa certa era que eu iria estar criando uma marca digital, que nasceu na internet, e ali aproveitei muito o e-commerce, né? E a entrada dos marketplaces no Brasil. Perfeito. A Calmingo, ela nasceu no analógico, né? Ela não nasceu como na startup. Eu vinha de um momento ali de transição de carreira, eu estava empregada, mas eu queria fazer algo diferente, me matriculei no MBA em gestão de negócios, e eu tinha uma filha de 4 patas, que precisava muito de mim por muito tempo. Então, ela tinha epilepsia, ela não podia ficar sozinha, e eu comecei a viajar e fazer tudo que eu já fazia antes com ela. E foi nesse TCC do MBA que surgiu a ideia de uma agência de turismo voltada para o turismo pet friendly. E aí fiz o TCC, foi um sucesso. E depois disso a Calmingo se materializou, mas ainda no analógico, em 2017, ainda não como uma startup, mas sim como uma agência de turismo, e ela foi se transformando ao longo do tempo. Não, e vocês têm, não digo que são histórias parecidas, mas vocês se reinventaram bastante. E eu acho que acho que a maior parte dos empreendedores começam assim, com uma inquietação, aí chega a parte da reinvenção. Só que reinventar muitas vezes assusta. Como é que foi esse processo para vocês de reinvenção? Nossa, para mim foi, até porque assim, o empreendedorismo nunca foi para mim uma pauta. Eu sempre fui funcionária. Mas assim, eu me apaixonei muito e me apaixono. E assim, aquela coisa do se reapaixonar pelo seu negócio todas as manhãs, eu acho que isso faz parte de quem quer realmente empreender no Brasil. Não digo no Brasil não, porque hoje eu tenho contato com muitas pessoas de muitos lugares e assim, essa chama é com todo mundo, né? Mas assim, abri essa empresa já há um pouco mais de 10 anos, né? Mas eu posso dizer que essa questão da palavra startup, né? Que às vezes a gente acha que startup é porque está começando, né? Que nem você comecei no analógico, né? Mas a gente já teve, assim, nesses 10 anos, 3 reinvenções muito por conta da emergência do mercado, né, de sinalização das coisas. Então, é aquilo mesmo, você se reapaixonar, você verificar algumas necessidades, né, e ali atender da melhor forma possível. Enfim. E essa coisa de paixão, né, ela tá muito presente nas nossas histórias. A minha, como eu falei, foi muito por uma necessidade pessoal, né, eu já queria fazer atividades, queria ter a minha rotina de lazer, e eu comecei a incluir assim nisso, e foi dali que a ideia surgiu, virou um TCC, fui para estudar, porque eu vinha também de uma carreira corporativa já há mais de 11 anos, então foi realmente se reinventar, a coragem de se desligar da empresa, né, onde você tinha ali plano de saúde, salário fixo e tudo mais, fretado, para começar algo totalmente novo, e que em 2016, 2017, quem ouvia falar sobre agência de turismo pet friendly?
E foi essa paixão pelo negócio. E confesso, sou extremamente apaixonada pelos meus clientes, pelo meu público. Então, no final das contas, é a paixão que move a gente, independente de tudo. Apesar do medo, eu tenho uma fala de que a gente tem que ser maior que o nosso medo. E é muito louco pensar assim. E, bom, o negócio de vocês realmente é muito diferente. Eu vou ser bem sincera, quando eu fiz aqui a seleção de startup de vocês, eu achei a ideia da Charlene genial, porque a gente tá num momento em que tem muito mais pets do que filhos. E da Maison, eu achei louco, porque eu não tinha noção do tamanho desse mercado e de como ele muito grande. move. E como ele move, não só no Brasil, mas no mundo O todo. mundo todo, porque tudo termina na mesa. No final das contas, Tudo é a mesa. termina na mesa. Então, você acorda, vai para a mesa, você dá pausinha no café, você pega um balcão. Então, tudo termina na mesa, né? E ali foi uma coisa interessante, porque quando a gente começou, até me arrisco dizer que nós fomos uma das primeiras empresas de mesa aposta a estar na internet. E depois de 3 anos no mercado nacional, nós fomos para o mercado internacional. Então, é aquela coisa do pioneirismo, né? A gente sempre está ali desafiando, né? Até pelo segmento da gente, estar hoje no mercado internacional com uma marca em mais de 50 países. E outra, uma empresa que começou num quarto, né, com um bebê do lado. Então, isso me dá hoje foi a melhor coisa que aconteceu de fato, e foi mesmo. Porque você testa, vamos dizer, os desafios, seus limites, e hoje eu saber que o meu produto ele chega nos 4 cantos do planeta, e chega mesmo. E tem um detalhe importante nessa coisa, quando a gente fala de mesa aposta, aqui no Brasil, eu divido até estender um pouquinho só. Fica à vontade. No Brasil eu tinha os têxteis, que são as roupas de mesa, e você tem os artigos de decoração. Aqui no Brasil, 70% do meu negócio é na venda dos têxteis, que é um guardanapo, é um jogo americano, é uma capa de suplá. E 30% era o feito à mão. Quando eu fui para o mercado internacional, achei que era a mesma receita. E não foi o que aconteceu. Para minha surpresa, hoje, 70% do meu negócio é feito à mão. Ou seja, eu vendo crochê, eu vendo artesanato em todos os lugares. Então, isso foi um desafio muito grande para mim. Porque aqui, eu comecei a sacar o seguinte: nós brasileiras, principalmente as mulheres, a gente vai na 25 de março, vai lá e faz alguma coisinha, faz uma decoração, que é muito diferente da realidade de outros países. E aí é que, quando você me perguntou da questão de se reinventar da startup, aí que vem as collabs, que você começa a entender que você também tem que ter uma coparticipação de várias mulheres, né? No caso da gente, a gente começa a criar uma rede de várias mulheres. Já puxando esse assunto de collab, de networking, para startup é essencial. Isso em qualquer canto. Como é que foi para vocês construírem a primeira rede de vocês? Tanto de clientes quanto de sócios, eu digo. Como é que foi esse processo? Porque eu sinto que muita gente tem muito medo, muito receio, ou acha que vai só conseguir em aceleradoras ou em outros lugares. Como foi para vocês? Bem, para mim, nós, desde o início, assim, desde que eu abri a Charlot, eu sempre pensei muito grande. Não sei se era por conta que começou na internet, então eu pensei, eu quero conquistar o mundo. Pô, se tem C, vai ser maisoncharlot.com. E isso me levou ao seguinte, né? Ao mesmo tempo que você quer conquistar o mundo, você quer conquistar o mundo, você também vê a necessidade de você criar redes, sejam de apoio, para fazer o negócio acontecer. Redes, não digo de sócios, porque no meu caso, comecei no meu quarto, uma estrutura muito pequena, enxuta, tudo que se ganha, até hoje, gente, até hoje, tudo que se ganha se reinveste, né? E o mais bacana de tudo isso, quando você fala de sócios, né, dentro de uma estrutura muito enxuta, sem investidores de fato, né, sem aquele capital de injeção de capital, você entende que você fazer essas collabs e parcerias,
eu posso que você começa a pegar das especialidades. Olha, o que um faz de melhor e o outro, e a gente junta para que a gente cresça junto. Então, isso está sendo um caminho, não digo para vocês que é o melhor, talvez não seja, claro que você tem um aporte financeiro, transforma as vidas, até por isso que eu estou atrás, mas a gente trabalha com o que tem. E a gente vê que dá certo mesmo, quando você tem uma transparência, você tem ideais de propósito. Então, isso flui naturalmente. Perfeito. A Comigo é uma empresa de turismo. O turismo, naturalmente, ele é um mercado de rede, né? Ninguém faz turismo sozinho. A pousada depende do guia, que depende do restaurante, que depende do atrativo turístico. Então, acho que por começar como uma empresa de turismo, essa questão da rede sempre foi muito clara para mim, dessa necessidade. Os primeiros contatos ali, eles surgiram através do Sebrae, porque eu não tinha experiência como empreendedora, fui fazer alguns cursos, conheci a adestradora, que foi minha parceira desde o início, conheci outras pessoas que contribuíram bastante. E para os clientes, eu realmente fui dar as caras. Eu aluguei um stand numa dog run, né, numa dessas corridas pet num shopping aqui em São Paulo. Vim, eu, meu marido e uma amiga com a camiseta da empresa e com meia dúzia de folhetos para buscar clientes antes do primeiro evento. Então a gente foi falar com as pessoas, olha, nós vamos fazer uma trilha para os tutores e para os seus pets. Venha participar. E dali a gente conseguiu 11 clientes para o primeiro evento. Sem clientes assim que a gente nunca acessaria se a gente não tivesse ido. Então, ainda que a internet seja tão importante, como eu falei, a gente começou no analógico, entregando um folheto e falando, vem participar com a gente, somos da Comigo. Né? E a Comigo também tem muito forte essa questão de depender, nós dependemos das pousadas, por isso hoje nós temos treinamentos para pousadas, nós treinamos guias de turismo para que eles atendam um público pet. Então, a gente entendeu que a gente precisa preparar esse mercado para que porque todo esse mercado é que vai atender o meu cliente. Não sou só eu que vou atender o meu cliente. Não subestimem o valor de um boca a boca. Digital e analógico andam lado a lado. Não dispensem, tá? Façam jus nos dois. E, bom, feedback de cliente, de sócio, são hiper, mega importantes. Em qualquer quesito, seja no profissional, até mesmo no pessoal, o feedback é importante. Mas teve aquele feedback que aconteceu que mudou o rumo do produto ou do serviço de vocês? Ah, sim. Vamos lá, a gente começou... Desde o início, assim, a gente sempre valorizou, né? A gente sempre valorizou os reviews, né? As estrelinhas, né? Os comentários, né? E o que mais... Aqui no Brasil a gente já tinha essa atenção, né? Mas quando a gente entrou no mercado internacional, principalmente no mercado norte-americano, a gente entendeu o quanto que isso era exponencialmente importante. Como a gente entrou pela Amazon americana, ali foi a nossa pesquisa de mercado. Se é a melhor, não sei, mas era possível. Então, em cima disso, a gente readaptou produtos, a gente já colocou, às vezes, o tamanho, às vezes, de um jogo americano numa mesa brasileira é diferente de uma mesa na Ásia, que é diferente na mesa de alguns estados, até no próprio Estados Unidos tem muitas realidades. Então, a gente foi melhorando nossos produtos. E também uma atenção que teve, quando até coloco isso, dessa questão de ir para o mercado internacional, o quanto que essa questão da sustentabilidade é importante. Né? Quando a gente colocava aqui, fazer o jogo americano de algodão. Se entra dentro de uma máquina de lavar americana, ela encolhe. Então, qual que era o nosso mecanismo que a gente pudesse estar adaptando e melhorando nossos produtos para que a gente conseguisse ter um maior ganho de participação num mercado muito concorrido, por exemplo, os produtos asiáticos. Então, tudo isso veio. E tem um caso muito legal que a gente teve. A gente tem um produto que ele era descarte de retalho, que fazia os guardanapos, e aquele virou uma orelhinha de coelho numa argola de madeira, claro, de reflorestamento, né, que a gente segue. E aquele produto vendia muito aqui no Ocidente na época da Páscoa, mas a gente achou estranho que vendia muito ao longo do ano inteiro na Ásia.
E o que a gente entendeu? Olha só, isso por conta de um comentário. Você vê que a gente está do outro lado. Esse produto, ele passou a ser mordedor de neném, sabe assim, que coça o dentinho. E ele é vendido o ano inteiro, porque eles não entendem que aquilo é Páscoa. Eles entendem como um produto de bem-estar. Então, a gente começa a entender o quanto que é importante. Às vezes, um produto não dá certo. Não é que não dá certo, ele não é testado de uma forma num determinado mercado e no outro vai, né? E o mais legal, que era retalho, que era um descarte e a gente reaproveitou. Então, ele é um produto hoje que vende o ano inteiro, totalmente sustentável, né? E outra, que é feito por uma rede de costureiras. Meu Deus. Então, isso a gente tem de ponta a ponta hoje o que a gente chama de decoração sustentável. Legal. Gente, Pois é, né? é um mercado que a gente não conhece. E você contando, a gente tem uma noção de expansão desse mercado. Porque, realmente, aqui a gente tá no centro de São Paulo. Então, a gente vai na 25 de março, Vai lá e compra. vai lá e compra. A gente não tem essa noção. Então, que legal saber, que legal como os outros países se comportam. E como vocês se adequaram a esses, não digo regulamento, mas a questão de cultura. Então, muito E legal. respeitar. E outra, é muito bacana isso quando a gente tem esse pensamento que a gente pode ir além. Mesmo estando há 7 anos, eu estava no meu quarto, gente. Né? E hoje eu saber que eu vendo crochê na Rússia, e até em zonas de guerra. Tem só ali na parte de Israel são 3 lojas que vendem nossos produtos. Porque a gente também já saiu também do digital, a gente vende direto hoje para lojista. Então, a gente saber que a gente pode, mesmo todo mundo dizendo que não pode, que não vai dar certo. Então, isso é muito importante, a gente acreditar no que a gente pode ir além. Perfeito. Essa questão do feedback é bem importante. A Comigo está sempre muito próxima dos clientes, né? Eu gosto de pessoalmente ir até hoje em alguns eventos, sempre que eu posso, e conversar com o cliente. Hoje eu já não consigo mais estar presente em todos, a gente tem já uma rede de guias de turismo que atendem o público por nós. E um feedback não foi um específico, mas que mudou bastante para nós o nosso modelo de trabalho, foi quando começamos a perceber que o cliente vinha falar que não era a mesma coisa do que quando nós estávamos. Foi muito legal, mas é diferente quando você está. Então, eu e minha sócia ouvimos isso algumas vezes e a gente parou e falou, poxa, é um feedback que faz bem pro ego, mas que é péssimo para a empresa. Por quê? A gente não pode estar presente 100% do tempo. E esse é um feedback que a gente poderia até ficar vaidosa, né? Mas ele foi um feedback ruim do ponto de vista de que o cliente, ele depende muito da nossa presença. Isso é algo que a gente não pode. Isso fez com que a gente elaborasse todo um treinamento. Hoje é a primeira capacitação para guias de turismo no turismo pet friendly do Brasil. A gente trabalha com uma metodologia de aprendizagem contínua, onde a gente está sempre, o tempo todo, capacitando esses profissionais que formam a nossa rede, não só na parte técnica de como elaborar um roteiro pet friendly ou como conduzir essa família multiespécie, mas em atendimento, em como se comunicar com o pet, em como se comunicar com o tutor, né? Até de não chamar o tutor de dono do cachorro, por exemplo. Então, são pequenas coisas que o mercado não tinha essa preparação. A maioria do mercado de turismo ainda não tem essa preparação. Mas foram esses feedbacks dos clientes que disseram que é diferente quando nós estávamos, que fez com que a gente olhasse para todo o processo e dissesse, então a gente precisa criar um padrão que não dependa da Charlene e da Maria Paula exclusivamente, senão a gente não vai crescer. E foi ouvindo isso dos clientes que a gente criou tudo isso. E fez toda a diferença no final, porque são pequenas coisas que acabaram construindo todo um processo gigante que tá aí até hoje, né, Celinha? Eu lamento, mas acho que a gente vai ter que acabar encerrando. Eu adorei conversar com vocês. Elas são top 5 upstarts desse ano, por mérito, porque elas são incríveis. Por favor, sigam elas são pessoas incríveis. Vocês vão ter insights maravilhosos sobre empreendedorismo, principalmente feminino. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir para vocês 3 dicas importantes para quem está começando nessa trajetória de empreendedorismo. Não desista. E parece meio, né? Todo mundo fala assim, não desista. Olha, e não desista mesmo. E acredite que você pode fazer parte de um coletivo.
Essa é a verdade, viu? Porque quando você empreende, você faz parte, você cria pontes. Eu acho que o principal mesmo é criar essas pontes. E essas pontes, entender que o que você faz, seja num serviço, seja criando um produto, que seja com alma, com propósito. Então, eu acho que isso faz total diferença. Eu nunca imaginei na minha vida, estar aqui. Porque o meu comportamento natural era estar numa baia ou numa sala de diretoria. Mas os ganhos que se teve ao longo desses anos todos, 8 anos, foi muito importante. Porque você entende que você pode ir além. E você faz a diferença, né? Você se inspira no outro. Isso que é muito legal, você se inspira, que você acabou de me falar agora, eu já fiquei, porque eu tenho pet, eu já fiquei inspirada. E você inspirar outras pessoas, então, é conexão, é criar essas pontes, é criar rede de apoio, é estar participando de premiações, né? Dá cara, o não você já tem, é correr atrás do sim. Com certeza. Eu concordo com tudo, né? E só complementando, eu acho que é importante se preparar, né? Não é porque você é muito bom em fazer algo que você vai ser muito bom em fazer uma empresa. São coisas diferentes. Eu costumo usar o exemplo que às vezes você pode fazer bolo muito bem, mas você não necessariamente isso te faz gerenciar uma rede de lojas muito bem, porque são capacitações diferentes, são habilidades, né, diferentes. Então, se prepare, porque você pode fazer muito bem o que você faz, mas você vai ter que fazer financeiro, marketing, gestão de pessoas, impostos, é possível, se prepare, né? A gente tem muita ajuda aí no mercado. E uma outra coisa é procurar apoio mesmo, né? A Comigo passou muito tempo sozinha, entre aspas. Nós não recebemos nenhum tipo de investimento, a gente trabalha bootstrap até hoje. Somos 2 sócias, uma sócia entrou depois. Mas a gente recebeu, principalmente nesses últimos 12 meses, muito apoio. Então, a gente participou de programas de aceleração, programas de pré-incubação, programas de incubação. Tem muita coisa no mercado, tem muito edital rolando, que você pode conseguir muito apoio de gente muito, muito boa, que vai olhar para o seu negócio, acreditar nele e te ajudar a fazer isso crescer. Então, isso faz parte da preparação, porque só amor, eu acho que é o principal, é importante, mas só a paixão, ela não vai sustentar um negócio. Você precisa se preparar para desafios mais chatos também. Gente, que papo incrível, de verdade. E que não são poucos, né? Passa longe disso. Eu vou dizer que deu até vontade de abrir uma empresa, mas eu sou cabeça firme e falar, não, agora não dá. Meninas, muito, muito obrigada por terem vindo aqui ao Pátio, para poder compartilhar a experiência de vocês. Vocês com certeza vão inspirar pessoas aqui dentro e fora também. Então, acho que é bacana vocês encerrarem também. O que vocês acham? Agradeço a oportunidade de estar contando um pouquinho sobre a gente. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Só isso. Obrigada pelo espaço. É uma honra estar aqui, é uma honra estar conversando aqui contigo, um orgulho imenso. Então, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Bom, agora é hora de agradecer a você pela sua audiência. Espero que você tenha gostado bastante aqui do episódio, que foi muito inspirador. E aqui a gente encerra mais um episódio de Startup a Startup, onde negócios conversam com negócios. Até a próxima!